Tá entrando. Oi. Oiê! Boa Tudo bem? noite, bem e você? Boa noite. Tudo ótimo. Seja Ah, que bem-vindo. massa. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Muito bacana ter essa possibilidade de diálogo. Ai, que bom. Gui, antes da gente começar, eu queria ler um trechinho de um livro que eu recomendei aí na Ah, nossa página, para as pessoas perfeito. compreenderem um pouco que posição que a gente está como pessoa branca e que posição que você está como homem negro, para a gente ter consciência também do nosso papel nesse nosso debate, nesse nosso encontro, nessa nossa reflexão. Então, tem uma parte do livro que ela trata sobre reconheça os privilégios da branquitude. Então, vou ler só um trechinho que ela diz que o racismo foi inventado pela branquitude, que como criadora deve se responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata de se sentir culpado por ser branco. A questão é de se responsabilizar. Diferente da culpa que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. Acho muito interessante. Primeiro que a Djamila é, sem dúvidas, uma das pessoas mais importantes, né, da intelectualidade brasileira, principalmente para a gente pensar, né, em uma luta antirracista e tudo mais. E eu acho que o que ela fala é muito importante porque se a gente para pensar, o racismo ele acaba sendo culpabilizado, pela própria população negra, né? Então é como se o problema fosse nosso, nós temos que resolver, né? Nós temos que criar as soluções, quando na verdade não. As pessoas brancas elas precisam aprender a enxergar os seus privilégios, né? A enxergar o lugar em que elas ocupam dentro da sociedade e a partir disso criar ações que busquem melhorar e resolver isso. Não sou eu, pessoa negra, que tenho que resolver o problema do racismo, que tenho que o tempo todo estar ensinando as pessoas brancas como fazerem para resolver, né? Precisa partir dessa percepção, dessa conscientização e responsabilização das pessoas brancas. Então, acho que isso que ela fala é fundamental. E se as pessoas brancas não entenderem isso, a gente não consegue, de forma alguma, avançar no debate, né? Avançar nas pautas, avançar mesmo em políticas sociais que possam efetivamente refletir em uma diminuição da desigualdade racial que nós temos no Brasil. Gui, é o Ah, seguinte, nesse mês das mães, eu consegui conversar com algumas pessoas muito interessantes, e aí, umas pessoas deixaram um recadinho aqui para você, que eu vou passar agora, uma ah, surpresinha, tá bom? bacana. Vou Ai, que tentar ver legal. se você consegue ouvir, tá? Gui, meu lindo, a tia tem muito orgulho de Ah, você. Parabéns pelo seu trabalho, que é fantástico. Parabéns pela pessoa incrível que você vem se tornando. Que você continue ah, sendo luz na vida das pessoas, como você tem sido, ensinando, educando. Tenho muito orgulho de você. Pessoa incrível. ah, Parabéns. Muito sucesso nessa sua jornada, princesa. que bom. Que bom que você está aí Ah, participando do Papo Bom. Olha, eu queria te parabenizar. Aliás, você está fazendo um grande trabalho. As tuas pesquisas, elas são muito importantes e serão ainda mais no futuro e na formação das nossas crianças, dos nossos jovens. Na época eu não tive referência, referimento quando estudei história. Hoje as crianças terão e eu sou muito feliz por elas. Muito, muito, muito feliz. Um beijo, bom trabalho. Você merece tudo, tudo, tudo que te está acontecendo de muito bom. Um beijo. ah. Eu não estava preparado para isso. Oi, meu filho. Que Deus abençoe muito você. Tem bastante, muito orgulho de você. Eu acho lindo isso que você faz. Você tem você faz uma coisa assim muito, muito, muito bonita mesmo. Esse trabalho teu de história é coisa muito bonita. Gosto muito. Eu gosto muito de história também. Me vejo bastante, assim, nessa coisa sua, envolvida com essas coisas, porque eu gosto bastante. E agradeço muito a Deus. Esse é nosso orgulho, tá?
acredito! Ai, Raquel! Então não poderiam Não, faltar nada mais essas mulheres justo. Ai, que maravilhosas que fazem parte da sua lindeza! vida, né? Ah, não acredito. Nossa, gratidão, viu? Não, ai, não tenho, É que tenho nem palavra para agradecer. Estou eu emocionado falei para elas, demais. Nossa, que presentão! ah, você merece, Ai, Gui, merece muito muito. obrigado mesmo, E viu? a gente tem Nossa, muita coisa para lindo. conversar. O que significa para você essa fortaleza, né, que a gente fala, Mãe África, que é tanto uma mãe terra, uma mãe que sustenta. Estou processando ainda, né? Estou muito emocionado e vai muito de encontro com os vídeos que me enviaram, porque a minha criação ela perpassa justamente por essas mulheres negras, né? Por essas mães. Eu perdi a minha mãe muito cedo, né? Quando eu tinha 6 anos de idade. Então eu chamo a minha avó de mãe até hoje, né? A Ju também. Falo que muito antes dela ter a filha biológica, ela já era minha mãe, né? Então, essas 3 mulheres, efetivamente, que você mostrou no vídeo, elas têm uma importância muito grande. E desde criança, elas sempre me conscientizaram muito sobre as coisas, né? Então, elas sempre me falaram que eu era negro, elas sempre falaram da importância de eu ser negro, né? Desde criança, elas me colocaram para fazer capoeira, para valorizar a história, a cultura afro-brasileira, né? Então, foi uma força muito grande que veio de casa, enquanto muitas vezes, ao ir para a escola, eu sofria racismo, era chamado, né, de vários nomes pejorativos pelos meus colegas de escola. Dentro de casa eu tinha essa acolhida, né? Dentro de casa era um lugar em que elas me faziam me sentir bonita, elas faziam me sentir valorizado, né? Então, muito do que eu sou hoje, da consciência que eu tenho de quem eu sou, eu devo à minha ancestralidade, né? A elas que vieram antes de mim, que passaram por muitos ensinamentos. Isso é uma coisa realmente ancestral, né? É uma coisa que vem das avós, das avós, das avós, das avós. E eu acho que quando a gente fala de Mãe África, a gente fala disso, né? Eu acho que uma grande raiz que se ramifica, que se espalha e que dá frutos, e esses frutos, eles geram outros frutos, né? Eu acho que envolve tudo isso, envolve toda essa força e essa energia ancestral que perpassa pela nossa vivência, né? Não existe história e cultura africana e afro-brasileira sem a gente pensar nas mulheres negras, sem a gente pensar nas mulheres africanas como centrais na formação da nossa história e da nossa sociedade. Gui, eu estava lendo algumas coisas, né, para a gente poder conversar, e tem muita coisa que está acontecendo aí fora que a gente também precisa. Então, na verdade, assim, as mulheres, né, a mulher, a mãe, dentro das sociedades africanas, elas sempre tiveram uma importância muito grande. A gente costuma dizer que as sociedades africanas são sociedades matriarcais, né? Então, ao contrário do que nós temos aqui no Ocidente, de sociedade patriarcal, em que o homem, o pai de família, é o centro da esfera social, em África nós temos sociedades matriarcais, em que as mães, as mulheres são os centros da sociedade. Tem um livro, inclusive, que chama Unidade Cultural da África Negra, posso depois passar, né, e tudo mais, que fala Ótimo. bastante sobre isso, né, sobre essa herança matriarcal. Então, desde sempre, de modo geral, né, óbvio que cada cultura africana tem a sua especificidade, mas desde sempre essas sociedades elas tiveram as mulheres como um papel central muito, muito importante. Uhum. E aí, ao longo dos séculos 17 até o início do século 20, o continente africano passa por um violento processo de colonização, né? Em que a Europa, vários países da Europa invadem a África, colonizam, destroem, roubam, enfim, fazem uma série de coisas. E aí, a partir do século XX, os países africanos eles começam a lutar contra a colonização, né? Eles começam a literalmente expulsar esses europeus, começam a tentar ter a sua independência, né? Isso acontece principalmente na segunda metade do século XX. E aí, esses países africanos, e até mesmo alguns colonos, né, europeus, portugueses, ingleses, franceses, eles começam a ter referências artísticas para essa luta anticolonial. Então surge uma literatura que vai criticar o colonialismo, surge um movimento musical que vai criticar o colonialismo,
surgem historiadores, filósofos, sociólogos que vão criticar o colonialismo. E nesse movimento, né, de criticar o colonialismo, eles se voltam para a essência africana para mostrar o quão importante, o quão forte a África é. E aí é nesse contexto em que a Mãe África, né, em que a expressão Mãe África surge como um elemento de fortalecimento, né? A África não é só um pedaço de terra que vocês vêm aqui, roubam e exploram. Não, a África é mãe, né? A África acolhe, a África é o nosso berço, a África é a nossa essência. Então é nesse movimento que surge, né? Como você citou, né? Do poeta, escritor, é justamente nesse movimento que a África, então, se torna a mãe. Não que ela se torna, mas que usam essa expressão, né? De torná-la a mãe. A África é o berço da humanidade. A humanidade surgiu naquele território, né? Sem dúvidas. Os fósseis humanos, né, os vestígios arqueológicos de existência humana mais antigos que existem foram localizados no continente africano, né? Na Etiópia, em alguns outros lugares. Então, sem dúvidas, é comprovado que a África é literalmente o berço da humanidade. Então, falar Mãe África não é só retórica, né? É efetivamente o berço da humanidade. Só que o problema é que nós aprendemos na escola que o berço da humanidade ou o berço da civilização é Grécia, né? Ou Grécia e Roma. E na verdade, não. Muito do conhecimento que nós temos de astronomia, filosofia, matemática, medicina, eles foram desenvolvidos no continente africano, né? A África é realmente o berço da humanidade, não só por ser o lugar em que surgiram os primeiros seres humanos, mas também aonde o conhecimento científico, tecnológico começou a ser produzido. Como que a gente vai construir uma consciência, né, dessa história se está sendo retirado da gente, né, esse aprendizado, né? Então, vira essa página ou tira essa página do livro e vamos passar para a próxima, porque isso aqui não interessa, né? Dá a sensação que é isso, então fica um vazio, né? As pessoas que têm realmente um interesse de verdade, de compreender essa história, de buscar, né, de onde vem, né, toda essa nossa cultura que tem tanta influência, né, da África, enfim, não tinha, né, esse recurso. Nós estamos sim, e eu acho que inclusive isso se deve, sobretudo, a uma luta histórica do movimento negro no Brasil, né? Desde da década de 70, pelo menos, nós temos aí um movimento negro que vem lutando para que seja incluso e ampliado, né, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, né? Então, por exemplo, a implementação do Dia da Consciência Negra no feriado como uma data nacional, né, do calendário nacional, foi uma luta histórica muito importante. Em 2003, nós conseguimos a obrigação, né, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, né? Então, são coisas que, aos poucos, nós vamos conseguindo mudar e conseguir efetivamente representar a pluralidade que é o nosso país, né? O Brasil numericamente falando, o país com a maior população negra fora do continente africano, né? São mais de 100 milhões de pessoas negras que moram no Brasil. É uma população muito maior do que a população negra dos Estados Unidos ou das ilhas do Caribe, enfim. Então, é impossível a gente, enquanto sociedade, conseguir ter uma dimensão do que nós somos se nós não considerarmos a herança africana que nós temos no nosso país, né? Não tem mais como negar isso. Então, eu acredito que são coisas que vivem sendo ameaçadas, né? A nossa atual conjuntura política, inclusive, ameaça o tempo todo o ensino de história da África, as políticas afirmativas, né? A luta dos movimentos sociais, mas são coisas que nós temos que continuar lutando para se tornar cada vez mais frequente presente. A mãe negra, né, ela tem essa dificuldade, né, de normalmente conseguir dar atenção para os seus filhos, ficar em casa, né? Como que você vê esse cenário hoje em dia, assim? Você acha que ainda a gente está vivendo um cenário de muita discriminação? Exatamente. Quando nós falamos, quando nós pegamos os números, né, nós vemos o quanto isso é gritante, assim. Eu acho que a palavra-chave para a gente entender essa questão é a vulnerabilidade, né?
no sentido de entender como as mulheres negras elas estão, de forma geral, mais vulneráveis dentro da sociedade. Então, quando nós pegamos, por exemplo, os dados de feminicídio e violência contra a mulher, nós vemos que a maioria das mulheres vítimas de violência são mulheres negras. Quando nós pegamos a média salarial, as mulheres negras têm salários menores, né? Quando nós olhamos mesmo nível de desemprego ou subemprego ou analfabetismo, nós também vemos as mulheres negras ocupando a maioria desses lugares. Isso é um reflexo de uma questão histórica que nunca foi resolvida, né? Nós não resolvemos a colonização, nós não resolvemos a escravidão, nós não conseguimos resolver e isso se reflete até hoje. A minha família, por exemplo, ela perpassa por gerações de mulheres negras que trabalharam como empregadas domésticas ao longo da vida inteira, né? A geração da minha tia, na década de 90, início dos anos 2000, foi a primeira geração de mulheres negras que romperam com isso. Mas, infelizmente, muitas ainda não, né? Então, é um pouco do que a Angela Davis vai refletir no livro dela, que perpassa por 3 questões, né? A questão de gênero, de ser mulher, a questão de raça, né? De ser etnicamente negra, e a questão de classe social. E aí isso faz, juntando essas 3 coisas, faz com que as mulheres negras estejam mais vulneráveis dentro de toda a sociedade, né? E aí é um movimento que nós precisamos fazer também enquanto sociedade para conseguir modificar isso, porque quando nós pegamos a política, né? A política ela é essencialmente feita por homens brancos. E isso eu falo da Câmara dos Vereadores da minha cidade, eu falo da Câmara dos Vereadores de São Paulo, eu falo da Câmara dos Deputados, eu falo do Senado, né? Qualquer esfera pública, política, ela é majoritariamente ocupada por homens brancos. Então, são coisas que nós precisamos mudar enquanto sociedade, né? Infelizmente, e acaba sendo 2 extremos, né? Ao mesmo tempo que eu venho e afirmo que as mulheres negras são algo central na nossa formação, no nosso fortalecimento, elas também estão ocupando os piores lugares dentro da sociedade, né? Entender que na hora de você escolher uma pessoa para votar, você precisa refletir todos esses aspectos, sabe? Eu venho me cobrando, de certa forma, assim, nessas últimas eleições, muito sobre isso, né? Eu não estou querendo me colocar aqui como uma pessoa, nossa, super consciente, exemplo, não é isso, mas assim, eu estou num processo também, sabe? Então, eu lembro que na última eleição para deputado e tal, que foi em 2018, eu busquei muito mulheres, e aí você tem que buscar também propostas, ver se aquilo está compatível ao que você também acredita. E o meu voto foi nesse Brandão, né, porque eu queria muito que fosse uma mulher negra, que tivesse uma história, e acho ela muito potente, né? E esse ano, como vereadora, eu votei na Carmen, que ela é do Movimento Sem Terra, né? É do Movimento Sem Teto, e tem uma mulher negra, tem uma história também de... E aí eu fico pensando muito nisso, sabe, Gui? Eu acho que a gente também precisa ter essa consciência de que para mudar, a gente tem que se inserir nesse processo. Né? Chega desse discurso de que não estou sabendo de nada e faço qualquer coisa. Não, a gente tem responsabilidade, né? A gente precisa assumir esse papel, né? E entender que os espaços eles devem ser ocupados. É como quando você diz, e é verdade, né? Que os nossos poderes eles são ocupados por homens brancos, né? E o nosso país é tão diverso, e a gente precisa ocupar esses lugares, né, Gui? Você não vai Totalmente. ser candidato a nada em Vinhedo? A gente já faz uma campanha aí para você. Vamos pensar na possibilidade, né? Não é? E é justamente isso, né? Também a gente sair do lugar de só reclamar ou de só apontar e efetivamente se articular, né? E fazer acontecer, né? Se movimentar, porque senão as coisas não ocorrem, né? Elas não vão cair de mãos beijadas, né? Nessa luta, conscientização é muito importante. Como que você avalia, né, essa violência toda e como essa repercussão que acontece na mídia, como que a gente pode filtrar um pouco e ter
uma visão mais consciente, né? Sem ser tão assim, influenciado, né, pela mídia. Sim. Acho que tem várias coisas assim que eu penso, mas eu gosto muito de sintetizar uma frase de um grupo de rap, né, que é o Racionais, em que eles dizem, né, falando da vivência enquanto negro, que me ver pobre, preso ou morto já é cultural, né? Já é um hábito cultural nós vermos pessoas negras pobres, em situação de marginalidade, né, sendo presas, sendo mortas, isso já é um hábito cultural. E quando nós pegamos, por exemplo, numericamente, o número de homicídios, né, o número de cárceres, né, de carcerários, sistema penitenciário, nós vemos que as pessoas negras estão no topo dessas listas. E isso é um reflexo do que é chamado de criminalização da pobreza, né? Então, historicamente, se a gente pensar desde a abolição até aqui, nós não tivemos políticas públicas que efetivamente incluíssem as pessoas negras no mercado de trabalho, ou moradia, acesso à saúde, educação. E eu falo isso responsabilizando o Estado, né, responsabilizando os governos ao longo do tempo. Então, os governos eles não deram nenhum tipo de assistência para a população negra. Essa população negra marginalizada, ela busca meios ilegais e violentos de sobreviver. E aí esse mesmo Estado que não deu condições nenhuma para essa população negra ter uma melhoria, vai lá e culpabiliza a população negra pela ação, né? E aí é nesse contexto em que nós temos essas ações violentas, em que a polícia entra e mata um monte de pessoas. E aí, uma coisa muito importante que nós temos que ter em consideração é o discurso da meritocracia, né? Porque ele perpassa totalmente as pessoas que acham correto esse tipo de atitude. Porque o que a meritocracia vai dizer? Ah, mas eu fiz medicina, eu fiz arquitetura, eu fiz engenharia, por que ele também não pode fazer? Ele não se esforça, né? Ele não vai atrás, ele não corre atrás. Então, se a gente não entender o que é a nossa sociedade, o que é a distribuição desigual que nós temos na nossa sociedade, nós não conseguimos entender a lógica de funcionamento de uma periferia, né? O que passa pela cabeça de um jovem negro que com 12, 15 anos está envolvido dentro do tráfico de drogas? É porque ele realmente é um preguiçoso, porque ele não quer, ou porque ele mora em um lugar de extrema vulnerabilidade em que o governo não deu nenhum tipo de acesso ou de melhoria de vida para sua família, né? Então, eu acho que é um pouco de parar de culpabilizar a própria população ou de culpar essas pessoas que estão nesse mundo de ilegalidade e pensar um pouco no tipo de política pública que nós viemos fazendo ao longo da nossa república, né? Do final do século XIX para cá, quais as pessoas que nós colocamos para governar, né? Então, acho que é um pouco esse movimento, né? De sair da culpa da própria pessoa negra, do próprio bandido e efetivamente pensar nos nossos políticos, em quem estão nos representando. Acho que isso é um passo fundamental para a gente avançar em um debate e sair dessa sociedade que nós estamos vivendo que considera direitos humanos como uma coisa de mimimi, né? Uma coisa de militante vazio, né? A gente precisa efetivamente pensar nos direitos humanos. Você vai comemorar o 13 de maio? Como é que vai ser aí? De forma alguma. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, né? O 13 de maio é um dia que não acabou. Eu não vou lembrar, eu gosto muito de citar pessoas, mas eu não vou lembrar de quem é essa frase agora, mas eu gosto muito dessa frase porque o 13 de maio é um dia que não acabou. Nós não resolvemos, né, a questão no 13 de maio ou em uma canetada. Então, eu acho que nós não devemos efetivamente comemorá-lo por dois motivos. Primeiro, porque o 13 de maio ele não significou a libertação, ele não significou a mudança, né? Ele não significou uma ruptura essencial. Se tivesse efetivamente significado, nós não teríamos todos esses números alarmantes que nós temos ainda hoje, né? E a segunda coisa é que o 13 de maio ele tenta colocar uma pessoa da elite brasileira, né? Uma mulher da elite brasileira como a salvadora da população negra, né?
É quase como se nós estivéssemos santificando a princesa Isabel, benevolente, caridosa, bondosa, né? Como se ela tivesse feito o maior favor, maior ato de caridade mesmo para a população negra. Quando, na verdade, a abolição da escravidão, se ela for comemorada ou se ela for de alguma forma, enfim, mencionada, ela deve ser vista pela lógica de que a própria população negra, os próprios escravizados, lutaram e resistiram contra a escravidão o tempo todo. Não foi a bondade da princesa Isabel, foi a luta da própria população negra, né? Então, eu acho que nós temos que entender isso, que não, a princesa Isabel, ela não fez nenhum favor, ela não fez nenhuma benevolência. Nós não tivemos, por exemplo, um projeto de reforma agrária, com a população negra recém-liberta não tinha terra, nós não tivemos um projeto de inclusão da classe negra no mercado de trabalho, né, da classe trabalhadora negra. Pelo contrário, nós tivemos projetos que, ao longo do tempo, jogaram a população negra para a margem da sociedade, né? Tentaram embranquecer ao máximo as estruturas de poder, fazer ao máximo a manutenção dos privilégios sociais da elite branca. Então, eu acho que o 13 de maio é muito mais um dia para a gente refletir o porquê que nós ainda, 132 anos, né, quase 133 anos depois de abolir a escravidão, ainda precisamos falar de racismo, ainda precisamos falar de cota, ainda precisamos falar de genocídio da população negra, né? Por quê que 130 anos depois a gente ainda precisa falar sobre isso? Então, acho que o 13 de maio ele não deve ser comemorado, né? Ele realmente tem que ser essa reflexão de por que ainda somos um país extremamente racista. Tem um comentário que eu queria ler, que é do Felipe. Quem defende a lógica da meritocracia, no fundo, não está disposto a abrir mão de seus privilégios. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. É aquela coisa de que a pessoa finge que não está entendendo o que está acontecendo para realmente não sair ali não perder ali os seus privilégios, né? Isso acontece muito, né? Exato. Nossa, demais. É o que mais acontece, infelizmente. Demais. Agora, Gui, eu queria voltar com você assim um pouco para a gente falar sobre essa questão da Mãe África, né? Queria que você trouxesse assim um pouco da sua vivência, até da experiência que você foi pesquisar, estudar a sua ancestralidade e tudo mais. Como que é a história dessas mulheres, né? Da sua família, de onde veio aí a sua origem e tudo mais? Conta um pouco pra gente. Muito, muito interessante isso, né? É doloroso, né, de modo geral, para as pessoas negras, porque a gente não consegue ter uma definição exata da nossa origem, como boa parte da população branca consegue, né? Principalmente aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, nós temos, por exemplo, uma presença de imigrantes italianos muito forte, né? Então é muito fácil para boa parte das pessoas brancas falar: meu avô é da Itália, minha bisavó é da Itália, e coisas do tipo, né? E para as pessoas negras, às vezes, não é tão fácil. Eu tenho o privilégio de ter uma bisavó viva, né? Uma bisavó que atualmente está com 95 anos. Ela chama Geralda, Dona Geralda. Um beijo para Dona Geralda, linda! Ela é mãe linda, da Dona Cida. Exatamente. Nossa, ela é minha duas bisavó. Maravilhosas. Exato. E aí eu tive o privilégio de conversar com ela algumas vezes, né? E para a gente pensar até mesmo como que é recente a abolição, a minha bisavó ela conviveu com os últimos escravizados da família, né? O avô dela foi o último escravizado da família, então ela conviveu com ele durante a infância, né? Ela fala algumas coisas, então a gente teve esse resgate, né? E isso perpassa pela oralidade, né? A oralidade é muito forte dentro das culturas africanas, né? O que é passado da avó para a neta, para a filha. Então eu tive um pouco dessa herança. Do que eu consegui buscar, os últimos escravizados da minha família trabalharam aí na região entre o interior de São Paulo e Minas Gerais. Considerando a dinâmica da escravidão ao longo do tempo,
nós temos provavelmente uma forte herança da África Central, do povo Banto, né, que seria a região em que hoje é Angola e Congo, que veio principalmente aqui para a região sudeste, né? Tá. E aí a minha família trabalhou, os últimos escravizados da minha família trabalharam com agricultura, né? Trabalharam com café durante muito tempo. E aí, depois de um tempo, a minha família saiu dessa região, né, da divisa de São Paulo com Minas, e veio aqui mais para a região da região de Campinas. Tá. É muito marcante dentro da minha família as mulheres negras viverem bastante, né, mais do que os homens. Então, por exemplo, que bom! Sim, essa minha bisavó que está com 95 anos, né? As irmãs dela também vivem mais ou menos até essa faixa etária dos 90 anos. E da mesma forma como em África as mulheres elas representam, né, as matriarcas, dentro da minha família também elas acabam tendo esse peso muito, muito marcante, né, muito simbólico de movimentar mesmo, né, de organizar a dinâmica familiar, né, de fazer as coisas, enfim, é muito, muito mais forte do que os homens da família, né, muito mais forte que os homens negros da família. Então, acho que o que a nossa família conseguiu, né, o que a gente fez até hoje, vem muito justamente da luta dessas mulheres negras, né, que a partir da geração da minha tia rompeu com essas trabalhadoras domésticas, né, e conseguiram aí acessar outros espaços. Então, eu acho que, resumindo, as mulheres negras, né, a Mãe África, ela é o fio condutor da narrativa da nossa família. De onde, assim, essas pessoas vieram e tem esse registro, Gui? Então, nós temos, não totalmente, porque muita coisa foi apagada, e toda a documentação que nós temos a partir do início do século XIX é uma documentação praticamente alterada, né? Porque os últimos 40 anos do tráfico de escravizados foi tráfico ilegal. Então, teoricamente, não estavam entrando africanos no Brasil, né? Então, nós não temos esses números. Mas nós temos dois ciclos. Do século XVI até meados, né, até início do século XVIII, mais de 80% dos africanos que entraram no Brasil, eles vieram justamente dessa região da África Central, que era Angola e Congo, né? Era uma região marcada por vários reinos. A gente tinha o reino do Congo, o reino do Dongo, o reino de Matamba, e são esses reinos que proveram, né, através das guerras, conforme eles iam perdendo, que proveram a maior parte dos africanos escravizados. Tanto é que a gente tem várias palavras do português que vêm dessa origem, né? Bunda, cachaça, pipoca, moleque, camundongo, fubá, farofa. São palavras do quimbundo. Bunda, exatamente. São palavras do quimbundo, legal. Que é uma língua da África Central, muito influente. O samba, a capoeira, quilombo, quitanda, tudo isso vem dessa região da África Central de Angola e Congo. A partir do século XVIII até meados do século XIX, a gente começa a ter um número muito maior de africanos da região norte da África. A região onde hoje é a Nigéria, Benin, Serra Leoa, são esses países que depois acabam provendo a maior parte dos africanos, né? E que é desses países que vem o que a gente chama hoje de religiões de matriz africana, os orixás e tudo mais, é dessa outra herança. E essa presença dos africanos do norte da África, né, da Nigéria, do Benin, da Serra Leoa, ficou mais forte, dominante na região nordeste, né? Na Bahia, Pernambuco, e aqui na região sudeste e sul ficou mais marcante a presença dos africanos de Angola e Congo. Não, o que a gente chama hoje de cultura afro-brasileira, na verdade é uma mescla de várias culturas, de várias sociedades ao longo do tempo. E lá eles ainda cultuam essas tradições que a gente tem. O que tem aqui um pouco que ainda tem lá, assim, que é parecido? Com certeza. Por exemplo, acho que o maior exemplo que nós temos é o candomblé, né?
O candomblé é uma religião de matriz africana que ela é todo o ritual do candomblé ele é falado em Yorubá, que é uma das línguas oficiais da Nigéria, né? E de vez em quando ocorrem, acho que a última vez que ocorreu foi talvez uns 3 anos atrás, mas ocorrem, por exemplo, visitas de lideranças da religiosidade da Nigéria que vieram aqui para o Brasil, que visitaram terreiros de candomblé, ou lideranças do candomblé que foram visitar a Nigéria, né? Existem essas trocas, esses registros. Da mesma forma, com Angola também, né? Em Angola eles gostam muito dos nossos elementos culturais. O nosso samba é muito parecido com estilos de dança africanos, né? A própria palavra samba é uma palavra do Quimbundo, que é uma língua de Angola. Então, nós ainda temos várias trocas culturais, né, que ocorrem nesse sentido. É algo muito bacana. Você já foi para a África, para alguma região ali, Gui? Então, ainda não. Eu estou aguardando para ir para... Sim, nossa, eu quero muito para Angola. Quero muito mesmo. Inclusive, eu tenho uma possibilidade de ir com a minha bolsa de pesquisa da FAPESP, né? Só não consigo planejar agora por conta da pandemia e tudo mais, mas assim que possível eu pretendo sim. Quero... Você usa a expressão Oluco, é assim que pronuncia? Olucó. Olucó. Você usa essa expressão no seu perfil. E aí eu fui pesquisar, tal, para saber o que era o significado, mas explica pra gente de onde que vem essa expressão e o que significa. Realmente, não, assim, acho que 80% das pessoas acham que é louco, alguma coisa ligada à loucura. Olucó é uma palavra do Yorubá, né, que é a língua africana aí da região da Nigéria, e Olucó significa mestre ou professor, né? Então, eu tenho perfil no Instagram há bastante tempo, mas depois que eu fiz história, né, depois que eu me tornei professor, e justamente por eu ser um professor que se preocupa em pesquisar a história da África, eu achei o Lucó como uma identidade, né? É um professor dentro de uma perspectiva cultural africana, por isso que eu uso o Olucó. E detalhe, eu só aprendi que é o Lucó e não o Luco, eu também falava o Luco, mas aí um cara da Nigéria me seguiu no Instagram por causa, ele estava, sei lá, ele buscou Olucó, né, dentro do Yorubá, ele encontrou meu perfil e começou a conversar comigo, achando que eu era fluente em Yorubá e tudo mais. A gente achou o inglês, que era o meio termo, e aí ele me mandou um áudio falando, não é Oluco, é Olucó. E aí ele me explicou da sintaxe, né, do Yorubá e tudo mais, que apesar de não ter o acento, então é Olucó. Ah, que interessante. E você fala alguma coisa, assim, em outras línguas africanas? Não, ainda não. Eu tô para começar um curso de Quimbundo. Tem um professor, né? Ele morou um tempo em Angola e agora ele está morando na Bahia e ele dá aula de Quimbundo. E aí, por conta da pandemia, ele está dando aula online. Então, assim que possível, eu pretendo aprender. Ah, que legal, faz isso. Você vai chegar lá na África e não vai querer mais voltar para o Brasil. Aí a gente vai lá te buscar, e não vem não. Ai, Gui, parabéns pelo seu trabalho, viu? É muito bom poder te ouvir, né? Você transmitir esse seu conhecimento. Eu sei que você participa de várias lives, de vários institutos que fazem, né, essas aulas abertas, e é muito bom, né, a gente poder ter essa experiência, né, de ter uma pessoa que foi lá, buscou, estudou e que não está guardando aquilo, né, está trazendo para as pessoas que têm interesse em saber, está na rede aí para todo mundo acessar. Quem quiser ir seguir o Gui, não é o louco, ele não é louco, gente, é o Olucó. Exato. E segue, né, o perfil dele, que tem muita coisa legal, ele sempre traz agenda de onde ele vai estar, conversando com as pessoas, e a gente precisa disso, né, Gui, dessa troca. Se você pudesse conversar com alguém do passado, do presente, quem você quiser, uma personalidade, quem seria e o que você falaria para essa pessoa? Eu conversaria provavelmente com o Martin Luther King. E eu gostaria de dizer para ele que ele morreu defendendo uma causa, né? Ele foi assassinado defendendo uma causa,
mas que 50 anos depois nós continuamos aqui defendendo essa causa e lutando e tendo ele como uma grande referência. Seria algo que eu falaria. Eu também estou imensamente feliz, gostei muito mesmo do convite. Eu acho que se a gente quiser efetivamente ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, ações como essas são cada vez mais necessárias, né? Usar as ferramentas que nós temos à mão, que seja uma rede social, que seja uma live, um compartilhamento, né? Uma reflexão. Eu acho que são essas coisas, esses trabalhos de formiguinha que vão mudando o que nós somos enquanto sociedade, né? Queria fechar com uma frase de um ativista negro que chama Marcus Garvey, que ele diz que um povo que não conhece sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. Então, nós precisamos cada vez mais conhecer a nossa origem, né? A nossa cultura, as nossas ancestralidades, as nossas diversidades, para nós efetivamente pensarmos em uma sociedade melhor. Então, eu fico muito feliz com o convite da live. Queria dizer que isso não precisa encerrar aqui, né? Como a Raquel falou, tem aqui meu Instagram, Guiolucó, quem quiser mandar uma mensagem. Eu tenho, assim, mais de 50 livros digitalizados em PDF, posso passar link, posso enviar por e-mail, né? Quem quiser ler mais, conhecer mais, tô totalmente aberto ao diálogo. E muito obrigado mesmo, Raquel, adorei. Gui, obrigada de coração. Manda um beijo para todas as suas gratidão. mulheres aí, essas mulheres incríveis e maravilhosas. E um beijo gigante para você, tá bom? Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô super nervoso, primeira vez que eu tô fazendo isso. Tô muito feliz com o convite e essa é a primeira vez, o primeiro vídeo do Papo Flui. E o que é o Papo Flui? O Papo Flui é um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, explicativo sobre o que vai rolar durante todo o mês temático do Papo Bom. Bom, esse mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, que é a sigla para as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queers, intersexuais, assexuados e assim por diante. E por que nós temos esse mês? Porque no mundo, de modo geral, nós sempre tivemos um histórico de violência e agressão às pessoas LGBTQIA+. Essas pessoas, até pouco tempo atrás, estavam na lista de doença da Organização Mundial da Saúde. Até que, no dia 28 de junho de 1969, em Nova York, diante de uma situação de extrema violência, a população LGBT reagiu e a partir desse dia de 28 de junho de 1969 se organizou o que nós chamamos de Movimento LGBTQ, né? E é esse movimento que realiza a Parada do Orgulho LGBT e é por isso que no mês de junho nós temos o Dia do Orgulho LGBTQ. E essa é a temática do mês do Papo Bom. Um mês que vai trazer reflexões sobre o respeito, sobre igualdade, sobre diversidade e sobre orgulho de ser quem nós somos perante a sociedade. Espero que vocês gostem, porque as lives estarão imperdíveis. Abraço, pessoal! Até o próximo Papo Flui! Isso não é mimimi, tem que me respeitar. Produção que hoje as que vão te mostrar. Se menina não te agrada, I'm sorry, vou lamentar. Tô na frente, yada, que hoje eu quero aprontar. Hoje eu quero aprontar. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô super nervoso, primeira vez que eu tô fazendo isso. Tô muito feliz com o convite e essa é a primeira vez, o primeiro vídeo do Papo Flui. E o que é o Papo Flui? O Papo Flui é um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, explicativo sobre o que vai rolar durante todo o mês temático do Papo Bom. Bom, esse mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, que é a sigla para as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queers, intersexuais, assexuados e assim por diante. E por que nós temos esse mês? Porque no mundo, de modo geral, nós sempre tivemos um histórico de violência e agressão às pessoas LGBTQIA+. Essas pessoas, até pouco tempo atrás, estavam na lista de doença da Organização Mundial da Saúde. Até que, no dia 28 de junho de 1969, em Nova York, diante de uma situação de extrema violência, a população LGBT reagiu e a partir desse dia de 28 de junho de 1969 se organizou o que nós chamamos de Movimento LGBTQ,
né? E é esse movimento que realiza a Parada do Orgulho LGBT, e é por isso que no mês de junho nós temos o Dia do Orgulho LGBTQ. E essa é a temática do mês do Papo Bom. Um mês que vai trazer reflexões sobre o respeito, sobre igualdade, sobre diversidade e sobre orgulho de ser quem nós somos perante a sociedade. Espero que vocês gostem, porque as lives estarão imperdíveis. Abraço, pessoal. Até o próximo Papo Flui.